Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como copiar e colar com JavaScript. Por exemplo, tenho este campo, eu clico no botão copiar e em seguida eu posso colar o conteúdo que eu copiei no campo. O que será implementado é o seguinte, eu tenho este campo, eu clico neste botão copiar, texto copiado com sucesso, ok. Em seguida clico neste botão, permitindo o navegador, depois que eu permitir, ok, colou o conteúdo neste campo. Então, é isso que será implementado nesta aula. Copiar o conteúdo de um campo, colar em outro utilizando JavaScript. Somente uma observação. Esta propriedade ela não funciona em todos os navegadores. Eu tenho aqui a propriedade que será utilizada, em seguida em quais os navegadores funcionam. Por exemplo, Google Chrome, Firefox. Eu pego o Firefox que tem uma observação aqui. E tem uma observação se realmente funciona ou não. Inclusive no Google Chrome também tem uma observação. Importante que você veja essa tabela. Por quê? Depende do navegador que será utilizado, não vai funcionar o copiar e colar. No meu caso, eu utilizei o Google Chrome, porque conforme está indicando nessa tabela, funciona. Nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome. Crie um novo diretório na área de trabalho, botão direito, novo, uma pasta com o nome de copiar e colar. Abro esse diretório no gerenciador de arquivos. Com o diretório aberto, preciso abrir esse diretório no editor Visual Studio Code. Eu simplesmente abro o editor e arrasto esse diretório para abrir. Aberto o diretório, crio um novo arquivo com o nome de index.html. Com a estrutura básica do HTML, coloco HTML, seleciono HTML5, indico que será Português Brasil. Um arquivo do tipo HTML, Português Brasil, aceita caracteres especiais, tio-se, cedilha, acento. Essa parte aqui eu não preciso. Para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário, eu deixo. Em seguida, coloco um título que deve ser apresentado na aba do navegador, Selk. Em seguida, refere-se a copiar e colar. Posso abrir no navegador. Para abrir, com o navegador aberto, simplesmente arrasto este arquivo para abrir. E tenho o título que eu coloquei, Selk, copiar e colar. Posso começar agora a implementar. Dentro da tag corpo, crio primeiro a tag label, indicando campo A. E para criar este campo A, eu utilizo text area. Abro a tag text area, finalizo a tag, indico um name, para isso utilizo o atributo name. Posso deixar o name vazio, que não há necessidade de preencher, mas eu posso colocar campo A. Depois o tamanho, linhas, quantas linhas vai ter o campo, 5, e depois quantas colunas, 100 pixels. Posso conferir no navegador como que está ficando, atualizo agora sim, campo A, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, são as 5 linhas que eu coloquei, e 100 colunas que eu coloquei aqui. E depois utilizo o atributo class e atribuo o nome do seletor, campo A. Assim fica fácil de identificar. Preciso colocar um texto, colei um texto pronto e acrescento 2 quebras de linha, porque eu quero criar agora o campo destino. Atualizo, campo A. E para copiar este conteúdo, eu crio um botão. Abaixo deste BR, utilizo a tag para criar um botão. Coloco a palavra copiar, que deve ser apresentada no botão. Type botão, para não recarregar a página, e também o atributo class e o nome do seletor copiar, porque quando o usuário clicar neste botão, eu consigo identificar através deste seletor. Também 2 quebras de linha. Coloco comentário, para que serve cada instrução, assim fica mais fácil. Confiro, atualizo e já tenho o botão copiar. Preciso implementar agora o JavaScript. E o JavaScript eu implemento antes de finalizar esta tag. Pode ser criado um arquivo externo, mas nesta aula eu quero colocar dentro do próprio arquivo.
Preciso agora receber os seletores do HTML com o JavaScript. Qual o seletor que eu tenho no momento? Seria este botão, é ele que eu quero. Então, pego este seletor, copiar. Utilizo Document, em seguida Query Selector. Indico que eu quero receber um seletor. Este seletor é do tipo class, então eu coloco o ponto e em seguida copiar. Após receber, eu atribuo para uma constante com o nome de btn botão copiar. Recebi o seletor copiar, também preciso agora receber este campo, campo A. Também utilizo constante para criar uma constante com o nome de text área. Eu quero receber é do campo A. E esta constante recebe o seguinte valor: document.querySelector, quero receber de um seletor, ponto porque é class, e o nome do seletor é campo A. Pego o nome do seletor. Agora que eu já recebi os valores, eu posso aguardar o clique do usuário. Utilizo este valor, btn copiar, é a constante, porque utilizo esta constante porque ela possui o seletor copiar. Eu preciso aguardar o usuário clicar neste botão. Então, eu aguardo um evento, add event listener, aguardando um evento. Qual evento? O evento do clique, o usuário clicar, e crio uma função. Então, quando o usuário clicar, executa uma função, crio então uma função utilizando arrow function, e dentro desta função, como eu estou utilizando type e coloquei botão, ele não recarrega a página, não preciso colocar o i prevent default. Mas se você estiver utilizando aqui type, ao invés do botão você colocar o submit, você precisa colocar o i prevent default para não recarregar. Então eu deixo o botão e também deixo isso aqui comentado para caso você precise utilizar para não recarregar a página. Em seguida, utilizo o navigator, ponto. Agora sim, utilizo esta propriedade, e esta propriedade ela grava uma string em formato de texto e eu posso transferir para um outro local, para algum outro campo. Mas, conforme eu já citei no início da aula, nem todo navegador tem suporte. Eu utilizo este método porque eu quero fazer a leitura. Posso pesquisar pela documentação, só para vocês verem. Pesquisei pelo nome do método e em seguida coloquei Firefox. Seria o Mozilla independente. Abro a documentação e aqui na documentação temos o write text que eu estou utilizando. É utilizado para copiar e também quais são os navegadores que é compatível este método. Por exemplo, aqui ele tem uma observação no Chrome. O write ele tem uma observação, clicando aqui você consegue ver a observação. Ou, por exemplo, no Firefox, também temos no Firefox algumas observações, clicando aqui você consegue ver mais detalhes da observação. Só lembrando, nem todo navegador é compatível com este método. Depois eu preciso indicar qual texto que eu quero copiar. Eu quero copiar o texto deste campo A. Então, utilizo a constante text área, é o valor do campo. Então, o valor do campo está dentro de value. Copiei o valor. Se você der um console log em text área value, aqui acima, por exemplo, se você der um console, vamos ver isso, console.log, em seguida text área, e comento isso daqui no momento, não quero que ele funcione, eu só quero pegar o clique do usuário. O usuário clicou no botão, pega o valor do campo e dá um console log. Dou um Ctrl F5 para recarregar a página, botão direito, inspecionar, venho no console, clico em copiar, agora eu tenho no console log. Console log na linha 27 é o console que eu dei. Ele pegou o valor que está dentro do campo. Este valor que está dentro do campo, comento este console, o valor eu quero copiar utilizando este método, esta função. Agora que eu copiei,
posso apresentar um alerta para o usuário. Então, utilizo alerta. Você pode utilizar, por exemplo, o switch alerta, e neste alerta coloco a seguinte frase: texto copiado com sucesso, clique Ctrl V em algum local para colar. E também coloquei o link do switch alerta. Ao invés de utilizar o alerta, você pode utilizar o switch alerta. Eu coloquei aqui o link do tutorial que eu apresento. Vamos ver se realmente agora ele apresenta este alerta. Dou um Ctrl F5, copiar, texto copiado com sucesso. Clique Ctrl V em algum local para colar, mas eu não quero clicar Ctrl V. Eu quero criar um campo aqui abaixo e depois um botão colar. Posso pegar este campo só para facilitar, para não ter a necessidade de criar novamente. Então, criar o campo B e também botão colar. Altero campo B e não tem nenhum valor, este campo B deve estar vazio. Class campo B, name campo B, botão não é copiar, agora será o colar. Deve ser apresentado a palavra colar sobre o botão. Conferir como que está ficando. Ctrl F5 para recarregar. Posso fechar o console. Campo B. Quando eu copiar, copiei. Quando o usuário clicar no botão colar, deve colar dentro deste campo conteúdo. Isso preciso ir então no JavaScript. Primeiro, receber os seletores. Eu preciso receber o botão e depois o campo. Botão, não, primeiro é o campo, campo B, class campo B, eu coloco aqui, class campo B e atribuo para uma constante campo B. O botão possui o class colar, ponto porque é um class, e aqui também não será mais copiar, será o colar. Recebi os seletores do HTML com JavaScript, implemento aqui abaixo o seguinte: aguardar o clique do usuário no botão colar. btn colar, a constante que está recebendo o seletor. Quando o usuário fizer o que? Eu preciso aguardar um evento, é o evento do clique. Se o usuário clicou no botão, utilizo async, porque será utilizado o await, aguardo o processamento. Crio a função, recebo como parâmetro e do evento. Crio uma função utilizando arrow function. Internamente implemento as funcionalidades. Quando o usuário clicar no botão colar, clicou, execute toda a instrução que estiver dentro desta função. E dentro desta função eu posso ter o prevent default. Caso você tenha colocado aqui um botão do tipo submit, eu coloquei botão, então não preciso utilizar o prevent default, mas eu deixo aqui porque quem precisar utilizar o submit já sabe que precisa utilizar o prevent default para não recarregar. Await, aguarde o processamento. Só posso utilizar o await se eu acrescentar o async. O await faz o seguinte: no JavaScript, ele não aguarda o término da execução de uma determinada linha. Se uma linha demorar, o JavaScript vai para a próxima linha e não aguarda o término. Eu preciso que primeiro finalize esta linha para ir para a próxima. Logo eu explico melhor. Navigator, em seguida novamente utilizo a propriedade que está sendo usada para copiar, mas agora eu quero colar. Então utilizo este método. Eu quero colar o que? Então, logo eu já indico que eu quero colar. Eu estou realizando a leitura e, caso demore a leitura, não pode ir para a próxima linha. Aguarde o término da execução desta linha. Finalizou? Então, atribui para esta constante resposta. E esta constante resposta, agora sim, eu posso enviar o texto que eu havia copiado anteriormente para este campo B. É esta constante que deve receber. Então, pego a constante e, para indicar que eu quero atribuir o valor para o campo, eu atribuo para o atributo value. Assim como eu recebo o valor aqui acima, agora eu estou atribuindo o valor para o campo B. Aqui eu recebi o valor do campo A, aqui eu estou atribuindo para o campo B.
eu quero atribuir o que está dentro da constante resposta, desta constante. Então, aguarde o processamento, só depois que finalizar esta linha pode ir para esta. Por quê? Como que eu vou atribuir a resposta para este campo se eu ainda não recebi? Então, por isso eu preciso aguardar o processamento, só depois que tiver a resposta eu posso executar essa instrução. Coloquei o comentário para que serve cada instrução e posso utilizar um alerta. E neste alerta coloco a seguinte frase: inserir o texto copiado no campo B, clique OK para inserir o texto. Conferir se realmente ele apresenta este alerta. E aqui também eu coloco, caso você queira utilizar o switch alerta, você consulta esse tutorial. Posso testar, Ctrl F5 para recarregar, cliquei em copiar, texto copiado, OK. Agora venho em colar, permitir, então eu preciso permitir, porque se eu não permitir eu não consigo colar, permitir, inserir o texto copiado no campo B. Então eu quero inserir o texto no campo B, clique em OK para inserir o texto, OK, e tenho o resultado. Importante, você precisa dar um Ctrl F5, caso ele não tenha funcionado, você não pode simplesmente recarregar a página ou clicar F5. Para recarregar, você precisa clicar Ctrl F5 para recarregar toda a página. Desta forma está implementado. Eu preciso copiar este conteúdo, clico em copiar, copiado, venho, clico no botão colar, permitir, em seguida OK e colou o conteúdo. E você pode colar em qualquer outro campo, simplesmente indicando, primeiro, recebendo o seletor do campo e depois indicando para qual campo que você quer colar. Apresentado como copiar e colar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.